Die Glock, o sino nazista, viagem no tempo, projetos secretos. Vimana é um veículo voador mitológico descrito na literatura antiga da Índia. Referências a veículos voadores são comuns nos textos hindus antigos, que inclusive descrevem seus usos na arte da guerra. Independentemente de serem capazes de voar na atmosfera terrestre, consta que as Vimanas também viajam pelo espaço e sob a água. Descrições contidas nos Vedas e na literatura indiana recente falam de Vimanas de várias formas e tamanhos. No Vedas, o Sol e várias outras divindades são levadas em suas peregrinações por carruagens voadoras, com rodas e puxadas por animais, geralmente cavalos. Alguns pesquisadores atribuem os Vimanas à evidência de civilizações tecnologicamente avançadas do passado. Nikola Tesla desenvolveu um protótipo de um veículo que pode surfar, flutuar pelos céus. Esses são os discos voadores que depois foram desenvolvidos pelos Estados Unidos no deserto do Novo México, próximo a Roosevelt, onde teria caído um UFO. Existe uma partícula primordial muito menor que o átomo, chamada de éter, sendo esta partícula tão pequena que transpassa todas as coisas materiais como se fosse um fluido invisível, impregnando tudo que existe, inclusive o ar ao nosso redor. Em um de seus experimentos, Tesla percebeu que, organizando a estrutura do tal éter com cargas elétricas controladas, é possível surfar nesse fluido e até mesmo criar um veículo capaz de deslocar-se livremente nesse fluido, o disco voador. Então, ele criou um protótipo que obviamente não foi bem aceito pela comunidade científica e nem pelo governo dos Estados Unidos, até porque seria necessário destronar a teoria da gravidade, relatividade, teoria da Terra esférica, do universo infinito, etc. O que poucos comentam é que Tesla buscava patrocinadores em diversos países, também de grupos científicos privados. Em uma dessas reuniões, esse protótipo foi encaminhado para um grupo alemão, independente de cientistas, tornando-se mais tarde os projetos Vril 1, 2, 3. Existem ilustrações incríveis espalhadas pela internet. Dizem que nem mesmo Hitler tinha conhecimento de alguns desses projetos. Esses, provavelmente, são os discos voadores que atrapalharam a Operação High Jump, salto alto, tendo como uma das testemunhas o almirante Byrd. A Operação High Jump foi uma operação onde os americanos foram com algum objetivo que não foi especificado, onde os mesmos simplesmente falaram que seria um treinamento e voltaram dizendo que foram expulsos pelos discos voadores que podiam entrar mesmo na água e tinham uma tecnologia desconhecida. Vendo o erro que eles cometeram ao ignorar um invento com tanto potencial bélico, o governo dos Estados Unidos mandou seus agentes da CIA confiscar e tornar secretas muitas das patentes de Tesla, que eram relevantes, e iniciaram o desenvolvimento do protótipo americano em bases remotas no deserto do Novo México. É neste momento que entra a colaboração de William Lyne, que foi um grande observador desses fenômenos ocorridos naquele local. E ele, inclusive, tomou posse de uma das bússolas inerciais utilizadas nessas aeronaves contrabandeadas pelos Estados Unidos na operação de confisco conhecida como Paperclip. O sino está na lista de superarmas de Hitler. Seu projeto era tão secreto que até hoje não ficou claro se Hitler tinha conhecimento dele ou não. Cientistas do Terceiro Reich, trabalhando para a SS numa instalação alemã conhecida como O Gigante, próxima à mina Venceslau, perto da fronteira com a República Tcheca, teriam criado o sino.
A mina fica a 50 quilômetros de Breslau, uma pequena vila norte de Ludziukowice. O objeto é descrito como tendo a forma de um sino feito de um metal duro e pesado, com 2,75 metros de diâmetro e de 3,65 a 4,6 metros de altura. O sino continha 2 cilindros que giravam ao contrário um do outro. Estariam cheios de uma substância parecida com mercúrio de cor violeta. O líquido metálico era chamado de Cherum 525 e era cuidadosamente armazenado em uma garrafa térmica fina com 1 metro de altura forrada com 3 centímetros de chumbo. Outras substâncias seriam empregadas nos experimentos e eram chamadas de metais leves, como peróxidos de tório e berílio. O sino emitia forte radiação quando acionado, efeito que teria causado a morte de vários cientistas, além de plantas e animais sujeitos a testes. Baseado em indicações externas, acredita-se que as ruínas de uma estrutura metálica chamada de Hand, na vizinhança da mina Venceslau, pode ter servido para testes em um experimento sobre propulsão gerada pelo sino. Quando era operado, era acionado por apenas 1 ou 2 minutos por consumir muita energia e pelos efeitos eletromagnéticos e radioativos. Vários cientistas morreram em sua primeira operação. Em testes subsequentes, plantas e animais como ratos foram expostos ao sino e se decompuseram em forma de uma gosma escura sem apresentar a putrefação normal em questão de minutos ou horas após a exposição. A rotação do objeto, o Cherum 525, e os efeitos de campo sugerem que os alemães pesquisavam as propriedades iniciais e de vórtice de material radioativo sujeito à rotação de alta velocidade. É possível que esta rotação fosse causada pela passagem de corrente, por isso o consumo tão alto de energia elétrica, mas a possibilidade de rotação mecânica não deve ser excluída por conta disso, já que os progressos alemães em turbinas a jato e centrífugas de urânio teriam dado a eles a experiência para construir turbinas de altíssima velocidade para girar o material de estudo. Neste sentido, é possível que o sino não passasse de 2 turbinas de altíssima velocidade, cujos sentidos de rotação eram contrários. Algum tipo de turbina eletromecânica de altíssima velocidade, talvez uma ramificação do desenvolvimento de tecnologia de centrífugas alemãs. O armazenamento do dispositivo numa câmara subterrânea de 30 metros quadrados, revestida com blocos de cerâmica e camadas de borracha, sugerem que ele emitia grande calor e efeitos de campo eletromagnéticos e eletrostáticos extremamente fortes quando operado. O relato de gosto metálico na boca dos poucos que sobreviveram também dá força à teoria. O decaimento rápido sem putrefação aparente de material orgânico em seu campo de influência sugere efeitos que alguns associariam a ondas escalares. Uma substância cristalina se formava dentro dos tecidos, destruindo-os a partir de dentro. Líquidos, incluindo sangue, viravam uma geleia e se separavam em frações claramente destiladas, contou Joseph Sporenberg. Pessoas no programa também sofriam de problemas para dormir, perda de memória e equilíbrio, espasmos musculares e um gosto ruim permanente na boca. As plantas perdiam toda a clorofila e ficavam brancas. Poucas horas depois, morriam. Melhorias de equipamento tornaram o sino menos letal. Mas apesar da roupa protetora, 5 dos 7 cientistas envolvidos posteriormente morreram com sintomas mencionados. À primeira vista, o Cherum 525 parece ser algum isótopo radioativo de mercúrio ou uma substância radioativa numa solução química. Vale notar que um estranho óxido de mercúrio, conhecido como mercúrio vermelho, pode ter grandes propriedades de emissão de nêutrons quando sujeito a estresse explosivo repentino, podendo ser uma maneira sem fissão de iniciar as enormes reações de fusão de bombas de hidrogênio, além de ser capaz, por conta própria, de explosões de fissão de poucos quilotons.
Talvez os nazistas tenham tropeçado numa substância similar durante a guerra. Uma chave para entender os segredos do sino é o engenheiro e administrador alemão Hans Kammler, que começou como servidor civil no Ministério Aéreo do Reich e cuja ambição o levou à SS, onde se tornou chefe das divisões de construção e obras que comandavam os campos de concentração. Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler, notou que Kammler era loiro, de olhos azuis, astuto, sempre vestido corretamente e bem criado, capaz de decisões inesperadas a qualquer minuto. Era a SS, não a Luftwaffe, Força Aérea, que controlava o programa de armas secretas nazista, e Kammler, um engenheiro qualificado, logo ficou seriamente envolvido. Em meados de abril de 1945, Kammler sumiu do mapa, junto com o sino. Mesmo sendo um líder nazista, longas buscas nos arquivos nacionais dos Estados Unidos da América não encontram nenhuma menção a ele. Como pode o indivíduo mais poderoso fora do círculo íntimo de Hitler ter sido esquecido tão facilmente? Kammler, que havia movido seu QG para Munique, contou a Robert Speer que ofereceria aviões a jatos e foguetes aos estadunidenses. Ele também deixou escapar que tinha outros desenvolvimentos na manga. Provavelmente, ele voltou para o seu grupo de projetos especiais, na Tchecoslováquia, ao invés de simplesmente esperar a chegada dos estadunidenses a Munique. Ele tinha 2 motivos para esta jornada arriscada: recuperar os documentos e projetos e escondê-los antes de fazer o acordo que lhe daria liberdade. Embora Skoda ficasse na zona de ocupação soviética, tropas dos Estados Unidos da América tinham o controle do local 6 dias antes do Exército Vermelho aparecer. Tempo mais do que suficiente para remover algo que você queira e já soubesse que estava lá, ou ignorar se já tiver pego. Os estadunidenses pareciam indiferentes quanto a informações sobre Kammler. Será que ele já tinha selado o acordo? Segundo Sporenberg, o sino foi retirado por uma equipe especial de evacuação da SS logo antes da chegada dos russos. Foi aí que mais de 60 cientistas do projeto foram cruelmente assassinados para preservar o segredo. Uma possibilidade era usar os portos adriáticos no norte que ainda estavam sob controle alemão. Um comandante de U-Boot pode ter evacuado pessoal e carga pelo mar. Outra possibilidade era usar um Ju-390, um avião de transporte pesado com 6 motores usado por um grupo especial da Força Aérea Alemã que era mantido para fins de evacuação. Ele poderia estar com uma bandeira inimiga ou neutra. Acredita-se Hans Kammler também que eles podem ter sido levados para a base 211 em Neuschwander, Antártida. Outros apontam a Noruega, onde as tropas alemãs ainda detinham território. De qualquer forma, Kammler tinha os meios para mover milhares de toneladas de documentos, equipamento e pessoal para qualquer lugar que quisesse. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, por meio de tecnologia nazista que nunca viu a luz do dia, os Estados Unidos da América podem ter adquirido conhecimento do tipo mais perigoso. Em 9 de dezembro de 1965, uma bola de fogo grande e brilhante foi vista por milhares de pessoas em pelo menos 6 estados dos Estados Unidos e Ontário, Canadá. O objeto riscou o céu sobre a região de Detroit, Michigan e Windsor, Ontário. Foi relatado que ele deixou cair destroços metálicos quentes sobre Michigan e o norte de Ohio, queimando gramados. Estrondos sônicos ouvidos no oeste da Pensilvânia foram atribuídos ao objeto. Autoridades descartaram explicações como acidente aeronáutico, teste de míssil e reentrada de satélite.
Testemunhas na pequena vila de Kecksburg, Pensilvânia, a cerca de 48 quilômetros de Pittsburgh, disseram que algo atingiu um bosque. Um garoto disse ter visto o objeto pousar. Sua mãe viu uma fumaça azul saindo do bosque e alertou as autoridades. Outras pessoas disseram ter sentido uma vibração e uma pancada na hora aproximada da queda do objeto. Outras pessoas de Kecksburg, incluindo bombeiros voluntários, disseram ter encontrado um objeto com a forma de uma bolota ou um sino e do tamanho de um fusca. Também se disse haver uma escrita lembrando hieróglifos egípcios numa banda ao redor da base do objeto. O Tribune Review da vizinha Greensburg tinha um repórter no local e sua manchete no dia seguinte era: objeto voador não identificado cai perto de Kecksburg. Exército cerca a área. Segundo o artigo, a área onde o objeto pousou foi imediatamente fechada por ordem de autoridades do Exército dos Estados Unidos da América e da Polícia Estadual, declaradamente em antecipação de uma inspeção detalhada do que pode ter caído. Autoridades da Polícia Estadual presentes ordenaram que a área fosse cercada para aguardar a esperada chegada de engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América e possivelmente de cientistas civis. Contudo, uma edição posterior do jornal afirmou que as autoridades declararam não ter encontrado nada ao realizar uma busca na área. Segundo Sporenberg, o sino estava associado à compreensão de vórtice e separação de campos magnéticos. Outra fonte mencionou polarização de giro e ressonância de giro, conforme Witkowski indicou a Nick Cook. Princípios físicos que estavam associados à nova onda de pioneiros de gravidade e antigravidade. Pessoas como o Dr. Evgeny Podkletnov. Um dos contatos científicos de Cook em A Caça ao Ponto Zero era o Dr. Dan Marcus. Cook disse ter mudado o nome dele e que se tratava de um cientista eminente ligado ao departamento de física de uma das universidades britânicas mais conhecidas. Para Marcus, o sino era algo espetacular. Abaixo, palavras de Cook em A Caça pelo Ponto Zero. Pouco antes de eu embarcar em meu voo para Munique, olhei meu celular procurando mensagens. Havia 4 e Dan Marcus havia deixado 3 delas. O que quer que estivesse em sua mente, eu sabia que era importante, porque pela primeira vez Marcus estava me perseguindo. Com um olho no portão de embarque e outro no relógio, eu retornei a ligação dele. Mesmo com o alvoroço de movimento no hall de embarque e a estática de uma linha ruim, eu poderia dizer que algo havia ocorrido. Eu sei o que eles estavam tentando fazer, ele disse simplesmente. Meu tom atenuou-se. Ok, continue, estou ouvindo. Eles estavam tentando criar um campo de torção. O que é um campo de torção? Latene Trincar significa portador da lanterna, mas é o segundo codinome que é a pista. Cronos, você sabe o que significa, não sabe? Sim, Dan, eu sei o que significa. O que é um campo de torção? O que ele faz? Se você gerar um campo de torção de magnitude suficiente, a teoria diz que você pode curvar as 4 dimensões do espaço ao redor do gerador. Quando você curva o espaço, também curva o tempo. Agora, você entende o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando construir uma maldita máquina do tempo, ele disse. Cook conclui, de fato, os nazistas estavam tentando construir um Stargate. Em seu livro, Steven escreveu sobre uma conversa no início dos anos 60 entre um amigo de seu pai e seu chefe na NASA, Otto Sedney, um cientista alemão que participou da Operação Clipe de Papel, na qual a CIA enviou mais de 700 cientistas alemães para os Estados Unidos da América sem o conhecimento do Departamento de Estado.
De início, Cerny era vago sobre seu trabalho anterior, experimentos estranhos sobre a natureza do tempo. Porém, depois ele desenhou uma estrutura feita de um círculo de pedras com um anel ao redor do topo, com um segundo anel na qual algo era pendurado. Em um ponto da conversa, Cerny descreveu algo similar a um espelho côncavo no topo do dispositivo que permitia que imagens do passado fossem vistas durante sua operação. Ele alegou que era possível voltar e presenciar coisas, mas não avançar. No final dos anos 50, um discípulo de Nikola Tesla, Oskar, desenvolveu um projeto ultra inovador denominado OTSI X1. Oskar foi aluno e um fiel discípulo de Nikola Tesla na área de eletricidade e magnetismo. Oskar teria tido acesso aos documentos e às pesquisas de Nikola Tesla antes mesmo de sua morte. Ots e seu time construíram discos voadores inteiramente funcionais no final dos anos 50. A funcionalidade dessas máquinas voadoras foi demonstrada para muitos que ficaram estupefatos diante de uma magistral conquista da mente humana. Carr falava sério sobre a possibilidade de levar seu objeto voador à Lua. Assim, Oskar explicou o seu projeto. Nosso modelo utiliza o eletromagnetismo, a força eletromotiva e uma célula de armazenamento que funciona como um acumulador de energia. Sua função é produzir força eletromotiva como uma bateria. Anula-se a força gravitacional e, ao mesmo tempo, extrai-se a energia da própria atmosfera. Este projeto foi desenvolvido por Nikola Tesla e Oskar apenas o teria executado. Contudo, o laboratório de Oskar foi forçadamente fechado pelo governo norte-americano. Agentes federais do FBI e também da CIA confiscaram equipamentos, naves, peças da linha de montagem e também todos os projetos de Oskar. Autoridades disseram que o seu projeto iria destruir o sistema financeiro e industrial dos Estados Unidos. Oskar era vigiado por agentes da CIA e boa parte de sua equipe desapareceu dos Estados Unidos, sem deixar vestígios. Certamente, houve queima de arquivo para proteger os segredos de Tesla. Oskar foi o mais brilhante aluno de Nikola Tesla. Aprendeu com ele que os raios cósmicos, o geomagnetismo, a luz solar, etc., são fontes inesgotáveis de energia limpa. Poderíamos ter, há muito tempo, uma nave cujo mecanismo rotacional neutralizaria o efeito magnético da Terra e, como que por mágica, poderíamos navegar facilmente entre o céu e a Terra. Mas por que todos os projetos de Nikola Tesla, tão avançados até mesmo para a nossa época, foram roubados após a sua morte? Seria uma conspiração da elite global? A resposta fica no ar. O TR-3B é uma aeronave desenvolvida secretamente pelo governo norte-americano. O seu principal objetivo seria explorar energia através do plasma, que tem como fonte de alimentação o mercúrio, porém sua energia é tão forte que pode mover uma turbina circular em uma velocidade de 50.000 RPM e com isso seria possível uma nave espacial ficar parada no ar como um helicóptero. A criação da TR-3B. O início da criação deste objeto pode ser rastreada de até os anos 1940 e 50, principalmente por causa do projeto Red Light, originalmente criado como parte do projeto Sinal em 1954, que tinha como propósito estabelecer relações diplomáticas com extraterrestres. O projeto Snowbird, criado em 1954 com a finalidade de construir uma aeronave em forma de disco para o público e também foi usado para explicar a maioria de avistamentos de OVNIs da época. Todos os voos de testes ocorreram na Área 51, Lago Graham. Alguns dos voos de teste também ocorreram na base militar secreta chamada Dreamland. O projeto Red Light
foi retomado em 1972, quando os voos teste de algumas dessas aeronaves foram parcialmente bem-sucedidas e acompanhadas por helicópteros Negrose a aviões de combate F-15. Funcionamento da TR-3B. Ele é alimentado por um reator nuclear a bordo. É completamente silencioso e pode ser visto como uma aeronave de forma triangular que tem 4 luzes. Ele tem uma luz em cada um dos cantos do triângulo, juntamente com a luz que está no centro. Edgar Fouché, que já escreveu diversos artigos a respeito da aeronave, descreve o sistema de propulsão do TR-3B da seguinte forma: um anel acelerador cheio de plasma, chamado de rompedor de campo magnético, envolve o compartimento da tripulação rotativa e é muito à frente de qualquer tecnologia que se possa imaginar. Todas estas luzes podem ser vistas na parte inferior da aeronave. TR-3B tem um córtico em sua asa e usa tecnologia stealth avançada, mais avançada que o bombardeio B-2 Stealth. Ele tem cobertura de polímero que permite mudar sua reflexividade e também mudar as formas que o olho humano a enxerga. O governo, claro, nega a sua existência por completo. Porém, existem tantos avistamentos e cientistas que trabalharam no projeto e se apresentaram que parte dos norte-americanos consideram como de fato existe. Muitos dos OVNIs que são vistos nos céus são, na verdade, a engenharia reversa e são construídos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.